Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que foi deixado para nós como alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito, para que nós possamos aprender mais de Deus e praticar aquilo que nós aprendemos de Deus. Jesus veio ao mundo e disse que ele veio para revelar, para ensinar a respeito do Pai. E ele fazia todas as coisas que ele aprendeu do Pai. E sendo que ele fazia todas as coisas que ele aprendeu do Pai, ele tinha então o desejo de ensinar com os seus próprios atos, com o seu exemplo. E ao ensinar com o seu exemplo a respeito de Deus, ele nos mostra com o seu viver, com o seu dia a dia, como que nós também devemos agir. No livro de Marcos, que nós vamos estudar hoje, no primeiro capítulo, Jesus nos ensina duas lições básicas. A primeira delas é sobre a importância de ouvir, a importância de aprender sobre Deus. Ele fez isto com o seu ministério. O seu ministério foi voltado para ensinar. No capítulo 1, versículo 21, diz que ele foi para Cafarnaum e num sábado, logo pela manhã, ele já estava ensinando sobre a palavra de Deus. E as pessoas ali se maravilharam com a doutrina de Cristo, porque ele ensinava como quem tem autoridade, porque ele ensinava então aquilo que ele vivia. E por ter autoridade, e não apenas como os escribas que estavam ensinando, como se ensina qualquer outra lição que não seja praticada, Jesus, então, ele praticava e ele cumpria aquilo que ele aprendeu do próprio Pai. Ele nos mostra, então, essa importância de ensinar. E ele fala isto lá no versículo 38, ele diz para Pedro que eles deveriam ir para outros lugares e outras povoações vizinhas, a fim de que ele pudesse pregar ali, porque ele havia vindo para fazer isto, ele havia vindo para poder pregar. Mas durante o tempo em que Jesus estava aqui, mesmo ele tendo vindo para pregar, a sua missão principal era esta: anunciar o reino de Deus, anunciar a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus. Ele se compadecia profundamente das pessoas e por isso ele diz também que ele veio para libertar os cativos dos cativeiros. Que cativeiro é este? O cativeiro engendrado por Satanás, o cativeiro imposto por Satanás através do pecado. E logo naquele dia em que ele estava em Cafarnaum, aparece então uma pessoa endemoniada. E aquele demônio começa a questionar Jesus: o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Por que você veio aqui para nos fazer perder? E ele então diz para Jesus: eu bem sei que você é o Santo de Deus. Mas Jesus não estava interessado no testemunho de Satanás. Satanás poderia colocar os seus escravizados, não apenas servos, mas escravizados, como era aquele homem que estava possesso de Satanás, à frente de Jesus, dizendo o tempo todo que Jesus era o Santo de Deus. Mas Jesus não estava interessado nisto. E ao final do dia, várias pessoas foram levadas a Jesus, e também quando Jesus sai pelas circunvizinhanças ali pelos lugares ao redor para pregar, também outras pessoas endemoniadas vinham a Jesus e eles tentavam falar a respeito da divindade de Jesus, mas Jesus os impedia de declarar isto. Por que Jesus fazia isso? Primeiro, porque ele não estava em busca de vaidade, de anunciar
sem ser pelos métodos de Deus, que ele era o Filho de Deus. E Satanás estava querendo fazer isso sem seguir o método de Deus. Jesus iria aparecer como sendo o Filho de Deus, mas não como o proclamador das boas novas, como o proclamador da vontade de Deus. E Satanás queria perverter, então, o ministério de Jesus. E Jesus se recusa a isso, e Jesus faz isso por um segundo motivo, porque não era o tempo de Deus para que ele fosse revelado como Filho de Deus. Ele seria revelado como Filho de Deus já nos últimos dias, apesar de que muitos já haviam percebido, mas para que os gentios, para que aqueles que não criam nele viessem a crer verdadeiramente, seria então com o milagre na cruz da entrega da sua vida e também da ressurreição. E Jesus então, ele controlava muito bem o seu tempo, que era o kairos, o tempo de Deus. E tendo então esta perspectiva de que ainda não era o tempo de ser revelado, ele não permitia que aqueles endemoniados pudessem revelar isto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus já havia passado um dia de muita tribulação, mas ele se dedicou a aliviar o sofrimento das pessoas. Ele curou aquele endemoniado, ele curou outras pessoas que foram a ele. Quando ele se dirige à casa de Pedro, a sogra de Pedro morava com ele e estava doente, e ele cura a sogra de Pedro. É interessante que aqui uma observação que fazemos. Quando Jesus chega ali na casa de Pedro, logo eles vieram trazer, apresentar, logo vieram falar para Jesus que ela estava doente. Isso nos faz lembrar o que o próprio Pedro nos aconselha depois, lá na sua primeira carta, dizendo que lancemos sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Pedro lançou sobre Jesus a sua ansiedade. Pedro lançou sobre Jesus a sua aflição com relação à sua sogra. E Jesus a curou. Jesus restabeleceu a saúde daquela mulher. Por isso nós devemos nos lembrar sempre de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, lançar sobre Jesus aquilo que está nos afligindo, pedir ao Espírito Santo que nos dê paz, nos dê conforto. E exatamente sobre esse aspecto de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, nós devemos aprender com Jesus Cristo. Diz o texto, no versículo 32, que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava ali reunida à porta. Toda a cidade estava ali onde Jesus estava, inicialmente versículos 29 a 31, na casa de Pedro, e todos se aglomeravam ali, então, para poder levar as pessoas que precisavam ser curadas, as pessoas que precisavam ser aliviadas. E Jesus atendeu, Jesus curou, Jesus fez com que eles fossem libertos das mais diversas formas de enfermidades. E os demônios que estavam possuindo muitos daquelas pessoas que foram levadas, foram expulsos. Aqui nós vemos um tópico interessante, porque muitas pessoas querem atribuir a todo tipo de doença como sendo vindo da parte de Satanás, dos demônios. E, no entanto, Marcos faz uma diferenciação. Ele faz a diferença entre enfermidades e também aqueles que eram oprimidos por Satanás. Nós sabemos que as enfermidades, ela é própria do ser humano. Por quê? Em razão do pecado. Nem tudo é ação de Satanás, mas consequência
daquilo que Satanás fez com o homem lá no Éden. Mas o pecado, ele trouxe a morte para o homem. E a morte, ela vem através de doenças. A morte vem através do esfacelamento, da falência do corpo do homem. E também em razão de tragédias que acabam trazendo o esfacelamento ou trazendo a falência do organismo, vindo então a morte. Mas isto nem sempre é ação direta de Satanás, mas seja por ação direta de Satanás, seja em consequência do pecado na vida do homem, Deus é poderoso para nos livrar, nos libertar de toda essa opressão, seja do pecado, seja de Satanás. E nós, então, devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. E Jesus nos mostra como é que devemos fazer isso. Mesmo depois de um dia em que ele começa, no cair do sol, como diz o versículo 32, atender uma multidão, e ele vai até altas horas da noite. Diz então o versículo 35, que Jesus se levantou em alta madrugada. Ainda era madrugada, e alta madrugada quer dizer que estava longe do raiar do sol. Jesus se levanta com um propósito singular, o propósito de orar, o propósito de lançar sobre Deus as ansiedades dele como homem, para que ele pudesse manter e cultivar a sua comunhão com Deus. Jesus sabia da importância de fazer isso. No começo do seu ministério, os demônios já queriam seduzir Jesus para que ele se desvirtuasse do caminho traçado por Deus, do propósito traçado por Deus. No início do seu ministério, o demônio já havia tentado, Satanás já havia tentado Jesus no deserto, e ele, para se preparar para isso, ele passou 40 dias e 40 noites orando. Mas ele não se deu por satisfeito agora, ele não se deu como alguém que já não precisaria mais continuar orando. Pelo contrário, mesmo estando com um dia completamente cheio, cansativo, mesmo tendo muitas atividades, estando cansado, Jesus se levanta à alta madrugada para que pudesse ir orar. E Pedro não entende isso e acha que Jesus tinha que aproveitar a sua popularidade, porque já de madrugada o povo estava procurando Jesus para serem curados. Mas Jesus diz: olha, Pedro, eu não vim aqui apenas para curar, eu vim para ensinar. E esse povo não quer ouvir os ensinamentos, eles querem apenas serem curados. Vamos para outro lugar. Vamos então para as regiões vizinhas, os povoados aqui em volta, para que nós possamos então ensinar, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus mostra a importância de aprender sobre a palavra de Deus, e ele mostra também a importância de orar, a importância de perseverar. E ele nos mostra também o cuidado que Deus tem para conosco, o zelo que Deus tem para com seus filhos, essas criaturas frágeis, criaturas que necessitam do fortalecimento vindo de Deus. Nós que não podemos tirar as nossas próprias doenças, não podemos nos dar a paz, mas podemos receber tudo isso de Deus. Receber o alívio para as nossas doenças, receber o alívio para as nossas aflições, e podemos então fazer isso quando lançamos sobre Deus a nossa ansiedade. Quando nós nos achegamos ao Pai e falamos: Senhor, eu passo por esse problema. Senhor, estou aflito com isto. Senhor, eu preciso da sua direção. O salmista Davi, lá no Salmos de número 57, ele diz que ele põe a sua esperança
no Deus que tudo executa por Ele. Então é Deus quem executa por nós, é Deus quem faz com que possamos ter a vitória. Se nós entregamos os nossos caminhos, as nossas decisões nas mãos de Deus, Ele tudo executará por nós. E assim, nós podemos aprender deste mestre maravilhoso, que ensinava com autoridade. Não ensinava como os demais professores que eram os escribas, os fariseus, mas ele ensinava com autoridade porque ele praticava aquilo que ele ensinava. Lucas nos fala que antes de Jesus ensinar a oração aos seus discípulos, ele estava praticando, orando. E é preciso então que nós possamos fazer isso, aprender de Cristo, praticar o que nós aprendemos. E dentre isto está conhecer mais a palavra de Deus, está também orar ao nosso Deus, está confiar nele para que ele possa agir nas nossas vidas. Que assim possamos fazer, aplicando a palavra de Deus aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.